Eu tenho que confessar pra vocês que durante longo tempo, mais ou menos um ano, eu senti os mesmos sintomas que você sentiu. De falta de atenção, de falta de vontade, de desânimo para ler livros. Exatamente, eu senti exatamente a mesma coisa. E durante várias épocas eu tive esses mesmos sintomas e eu consegui, durante esse tempo aí que eu sou leitora, reunir alguns livros, tá? Reunir uma bagagem interessante de livros para mostrar para vocês livros que podem te tirar dessa situação, fazer você voltar a ler. Oi gente, eu me chamo Maria Eduarda, se você não me conhece, eu falo sobre livros nesse canal, leituras que agregam valor, livros bons para você aí melhorar sua vida em algum aspecto, tá? Principalmente aí quando se trata da nossa alma. Esse é o meu principal objetivo e eu estou lutando para alcançar ele na minha própria vida. Então, vamos começar falando sobre livros para sair da ressaca literária, né? O que, entre aspas, nós chamamos de ressaca literária é esse período onde você leu muita coisa e não tá com vontade de ler mais, e você fica naquele estado de meses sem ler, ou então por algum motivo, seja por ocupações, ansiedade, outros motivos, você não está conseguindo ler, tá? Essa é a dor que esses livros aqui vão tentar resolver, vão tentar te auxiliar. Eu tenho algumas dicas no final do vídeo também para que vocês possam sair dessa situação, tá? Então vamos lá! Começando, eu tenho aqui Crônicas de São Francisco. Esse livro é um livro da minha biblioteca católica, é um livro maravilhoso, tá? As edições da minha biblioteca católica são surpreendentes. São tesouros que eles trazem de uma forma muito bela. Eu confesso pra vocês que durante muito tempo eu não tinha vontade de ler livros católicos porque não me chamavam a atenção. E depois que eu conheci a minha biblioteca católica, com certeza foi outra coisa, outra experiência. Realmente fazem livros muito bons. E por que eu indico essa leitura pra vocês, né? Só pra indicar um livro da minha biblioteca católica, eu posso indicar todos, né? Porque todos vão ser bons. Mas por que esse aqui em especial para essa dor, para esse problema que eu quero te ajudar a resolver? Porque esse livro, ele é literalmente dividido em crônicas. Então, você tem a crônica 1, que tem início, meio e fim. Todo mundo conhece, pelo menos por nome, São Francisco. Então, você lê do início ao fim, você vai entender tudo. Você vai absorver aquela crônica que deve ter umas 2, 3, 4 páginas. Talvez mais um pouquinho, mas vai ser curta. Você compreendeu, fechou o livro, vai fazer suas coisas. Lê um pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, vale muito a pena porque é uma leitura que você pode fazer com calma, sem aquela necessidade de começar mais um capítulo, porque ao terminar você terminou a crônica. Chegou ao fim, isso meio fim, rapidinho. Então, acho que vale a pena, tá? Eu já li outros livros de crônicas, mas o que mais vem na minha mente, até porque visualmente é o que eu tenho mais acesso, é o único que eu tenho físico, mas o que vem à minha mente, assim, que eu acho que pode ajudar mais, realmente é Crônicas de São Francisco, tá? Para esse tipo de situação. E não é um livro muito longo, se você, né, muito grande, se você quiser ler todo de uma vez só, enfim, começar um projeto de leitura. Uma leitura que eu acho que vale muito a pena também. É um livro que é simples de ler. Gente, dica pra você, tá? Você tá numa fase, você não tá conseguindo ler, tá com falta de tempo, falta de força de vontade, procura livros que vão ser fáceis e bons, gostosos de ler. Aquele livro que você vai sentar e você vai querer continuar lendo, tá? Não me venha com aquele desejo de ler uma coisa complexa, sendo que você nem tem costume de ler, porque a chance de você largar esse livro pra lá é muito grande. Então, tipo assim, eu acho que tudo na vida é um processo. Você vai, você começa de baixo e você vai pra cima. Sempre vai ser assim. A ideia é que você continue lá em cima. Muitas vezes você pode não continuar. E é o que acontece com relação às leituras. Às vezes você chegou num patamar que você lê grandes calhamaços, mas você parou de ler, já não tá conseguindo mais continuar naquilo ali. Isso é normal. Mas aí você volta, começa de baixo novamente, ou então vai aos pouquinhos até voltar ao ritmo que você tinha. Esse é o objetivo. Então, pega esse livro aqui, Revolução dos Bichos. Livraço, livro ótimo, livro que dá pra criança ler, eu acho que assim, a criança a partir de uma certa idade, dá pra ler, dá pra compreender bem, é um livro gostoso de ler, é um livro que você vai ter ali uma fábula, que vai no final te fazer pensar, que vai te fazer ter analogia com a realidade, é uma leitura maravilhosa, então eu recomendo muito a Revolução dos Bichos.
Outro livro super mega bom, mas que é um livro mais difícil. Se for comparar a Revolução dos Bichos e esse livro aqui, ele vai ser mais difícil, tá? É uma leitura que também você tem que ter um pouco de saco. Por que você tem que ter um pouco de saco? Porque a gente lida aqui com personagens irritantes. Isso. Eu acho que não tem palavra melhor para resumir isso do que os personagens de O Morro dos Ventos Vivantes. São personagens irritantes, são personagens que você tem que ter força de vontade, você tem que olhar pro livro, olhar bem para ele, ler e ver, entender o porquê desses personagens serem assim e o porquê que vale a pena você continuar lendo, porque vale a pena continuar lendo. Pelo seguinte motivo, no final de Morro dos Ventos Vivantes, nós conseguimos ver virtudes e vícios muito bem ali formados, conseguimos visualizar bem a situação de um ambiente ruim, tipo um ambiente onde o caráter do personagem, ele talvez não tenha sido tão bem trabalhado ao longo da sua vida por uma certa rejeição, e ele tem que lidar com isso, e, enfim, conflitos familiares. É interessante, sabe? É uma leitura interessante e que você consegue pensar bastante depois, mas você tem que ter paciência para ler O Morro dos Ventos Vivantes, mas eu recomendo porque dá vontade de continuar lendo. Esse livro aqui, eu li quando eu estava passando por um momento assim, que eu não estava lendo muito. E eu resolvi pegar pra ler, gente. Foi difícil porque saiu da minha zona de conforto, mas dava vontade de continuar lendo. Então eu acredito que tenha sido válido, que foi Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Esse livro aqui me dá vontade de continuar lendo. Eu gostei bastante de pegar e ler e, enfim, imaginar as situações aqui. O final, eu digo pra vocês que é um final que diverge opiniões. Vale a pena a constância na leitura que você consegue ter por dar vontade de continuar lendo. Mas é uma história, assim, fantasia, tá? Eu confesso pra vocês que eu não sou a mais amante desse gênero, porque eu prefiro ver filmes que tratam de outros mundos, de outras realidades, do que pegar um livro como esse pra você ficar imaginando e tal. É mais difícil, tanto que As Crônicas de Nárnia, apesar de ser um filme que eu amo, apesar de ser uma história que eu amo e que eu sempre indico, foi difícil. Eu tenho dificuldade de imaginar muito, tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas para você que tem dificuldade e quer começar a trabalhar isso também, vale a pena. Então, assim, é uma leitura boa, dá pra tirar bons ensinamentos, dá pra sair dessa zona de conforto, da sua zona de conforto, e dá pra você continuar lendo e, quem sabe, recuperar um ritmo. E por fim, eu indico para vocês um livrinho pequenininho, né, uma biografia, A Clara Luz, de Chiara Lucci. Esse livro eu acho muito bom porque ele é bem curto e muito simples, gente, é direto, parece que você tá lendo um artigo, assim, sabe? Falando dessa forma, dá a impressão que eu tô indicando um livro chato, né, porque quem merece, né, quem tem paciência de ler um artigo do início ao fim. Mas é simples, no sentido de que é simples, é uma leitura simples, que contém informações, contém exemplos, contém situações, é bem dividido, trata um pouquinho da vida depois do pós, né, depois da morte da Clara Lucci, e trata também do seu processo de beatificação. Então eu acho que vale muito a pena, sim. É uma leitura boa, dá pra você tirar bons ensinamentos e você começar a construir sua rotina de leitura, sua constância na leitura. São livros maravilhosos, tipo, livros que eu recomendo muito, muito mesmo. E eu acho que vale a pena você pegar e você ler esses livros aqui. E outro detalhe também que eu super indico pra vocês: estudem sobre leitura. Se você tem um tempo, se você gosta disso, estuda sobre interpretação, sobre realmente rotina literária, clássicos. Estuda sobre isso, porque isso agrega muito, tá? Isso realmente agrega muito, ajuda muito. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando melhor pra vocês sobre o porquê estudar sobre os livros, porquê ler mais livros e por que isso faz tão bem. Posso trazer pra vocês. E eu quero trazer um vídeo, inclusive, falando sobre como a ansiedade pode te atrapalhar de ler. E, na verdade, não só a ansiedade, mas o vício em telas também pode te atrapalhar de ler, e muito. E como o vício em telas gera ansiedade, que gera, na hora de que você for pegar um livro, impaciência, você fecha o livro, esquece o livro, não lê mais. E os livros ajudam muito no seu equilíbrio emocional e no seu intelecto também, com certeza. Então, assim, essencial. Volte a ler, não perca tempo.
Deixa o seu like, se inscreva nesse canal e deixa nos comentários aí também dicas de outros vídeos que vocês querem ver aqui nesse canal. E como eu disse, gente, vamos lá, paciência, pega o livro, um livro que você tem na sua casa, um livro simples de ler, um livro que você já tá aí guardado há muito tempo. Pega ele, abre ele, vamos fazer um esforçozinho, vale a pena a leitura, tá? Independente do ritmo que você conseguir. É interessante que você tenha pelo menos um ritmo, tá? Eu fiquei muito tempo sem ler, essa semana eu não li nada mesmo, mas eu tenho o propósito de ler mais e o canal me ajudou nisso. O canal, vocês me ajudam nisso. Eu fiquei 1 ano e tanto lendo míseras páginas, quase que nada, e eu vi ali, eu senti falta disso. E eu acho que a leitura é extremamente importante, então eu realmente venho falando isso para você sempre. Leia para as crianças, cultive uma vida de leitura, estude, trabalhe, isso realmente faz bem. E reze mesmo. Livros são essenciais, livros de oração aí, nós temos vários que também podem ajudar. Então um grande beijo e até o próximo vídeo.